Vamos embora falar então, ó. Antônio Macruz, foi sensacional a conversa com ele na segunda-feira passada, realmente sensacional. Ele mostrou o caminho para nós de maneira muito pedagógica, didática, do que queria acontecer no julgamento, especialmente na primeira semana. Tudo que ele falou aconteceu do jeito que ele falou, não do conteúdo, né? Aí nós vamos conversar agora sobre um balanço do conteúdo. Mas hoje nós vamos fazer um balanço da primeira semana. E aí falar sobre essa segunda semana, que é a semana decisiva, é a semana das sentenças, dos votos dos ministros e das sentenças. Começa amanhã, 9 de setembro, às 9 horas. Tudo que vai começar às 9 horas, a gente transmite ao vivo aqui. Tudo que vai a partir das 14, nós transmitimos ao vivo aqui, de manhã comigo, na Ancoragem, e à tarde o nosso Eribaldo Maia. Então, amanhã, de 9 às 12, de 14 às 19. Quarta-feira, dia 10, de 9 às 12. Na quinta, 11 de setembro, de 9 às 12, das 14 às 19, não estava na programação esta agenda extra, entrou no final da semana passada, e sexta, finalmente, 12 de setembro, de 9 às 12 e de 14 às 19. Imagino que até quinta, no máximo, isso está resolvido. Vamos ver como vai ser. Antônio Macruz de Sá, que alegria que você voltou, cara. Bom dia, Mauro, tudo bem? Prazer falar com você e com seus espectadores aqui. Bom dia, deixa eu ver se eu aumento um pouco o seu... vou aumentar aqui, vai dar para aumentar seu microfone. Pronto. Sabe que o Maxwell, o grande Maxwell, foi para São Paulo na semana passada com o Jones para participar lá do Podpah. E ele comentou, Mauro, eu estava viajando com o Jones e no avião tinha um cara no computador ali naquela que você sempre vê, ele estava sentado no corredor e viu então na frente um pouco, numa poltrona, assistindo a entrevista com o Antônio Macruz. Sucesso total, cara. Grande sucesso. Bacana. Legal, né? Legal. Então, Antônio, vamos começar fazendo um balanço, né? Qual o balanço que você faz da primeira semana de julgamento? Então, Mauro, acho que foi tudo mais ou menos na linha do que a gente esperava, né? Enfim, a fala da acusação e dos advogados era até mais ou menos previsível, porque a gente já tinha as peças processuais relativas a essas falas, né? O que cada um ali fez foi nada mais do que sustentar suas alegações finais, né? Ou seja, os seus argumentos conclusivos em relação ao processo, e isso já estava juntado nos autos de maneira escrita, né? Eu, inclusive, baixei ali, é um processo público, então quem quisesse poderia entrar no processo e baixar e ver. O que a gente teve ali dos advogados foi uma espécie de resumo. O que dá para a gente extrair, digamos, de mais profundo é que, geralmente, na peça escrita, o advogado ele é mais exaustivo, né? Ele fala de tudo que ele acha que pode ser pertinente, ele cita doutrina, jurisprudência, e na fala oral, até por ser publicizada da maneira que é com a TV Justiça, é natural que as defesas e também a PGR deem atenção àquilo que elas acham que é central, que chama mais atenção, né? Então, o que talvez a gente possa tirar de conclusão e de mais novo em relação às sustentações orais foi entender como cada defesa vê os seus argumentos no sentido daquilo que é central, daquilo que é mais importante, que as defesas entendem que tem mais chance de conseguir êxito, se não numa absolvição, talvez numa redução de pena, ou uma absolvição em relação a alguns crimes. Então, a gente pode ver, digamos, o ponto central de cada defesa. Óbvio que a gente também percebe nas sustentações orais dos advogados, que são ali alguns mais conhecidos, quem acompanha a política vai reconhecer alguns rostos ali, outros um pouco menos conhecidos, né, principalmente daqueles personagens que não são o topo do escalão. A gente viu ali sustentações muito boas de advogados experientes, advogados que, em sua maioria, estão acostumados a sustentar perante o Supremo Tribunal Federal, mas justamente dando atenção e foco para aquilo que eles achavam e entendiam ser a questão principal ou as questões principais de cada um dos réus. Porque, naturalmente, né, como no processo penal você precisa ter a condenação individualizada para cada um deles, né,
Você não pode ter uma condenação simplesmente porque alguém ocupava um cargo ou porque alguém era próximo politicamente, de maneira genérica, ali do Bolsonaro ou daquele grupo. Então, cada advogado naturalmente vai tentar trazer de maneira individualizada, porque o seu réu, Claro. o seu defendido, não deveria ser condenado. Isso, de certa maneira, até é mais natural, porque é mais fácil você negar que aquela pessoa participou de uma tentativa de golpe do que você negar toda a tentativa de golpe. Então, o que a gente viu, mas isso já era mais ou menos esperado, era isso. Cada advogado trazendo ali o que ele entendia ser o melhor argumento, seja jurídico, seja de fato, para livrar o seu próprio réu. Então, dentro do esperado, mas deu para a gente ver um pouquinho melhor como cada defesa enxerga o processo nessa altura do campeonato. Bom, o Alexandre de Moraes, ele não, importante dizer, né, nessa primeira etapa, ele não apresentou o voto dele, apresentou um relatório. Então, o relatório tem tem momentos extremamente agressivos em relação ao Bolsonaro e à tentativa de golpe, mas ali é o Alexandre de Moraes apresentando o curso do processo. Não é ainda uma opinião, é claro que está de acordo com a opinião dele, mas é um resumo. Me parece que o que teve do Alexandre de Moraes, propriamente da lavra dele, foi o começo da apresentação do relatório, em que ele, antes de ler o relatório, faz considerações políticas, né? Em que ele, sem mencionar o governo Trump, vai para cima do Trump, vai para cima dos golpistas. Achei bem assertiva a fala dele logo no começo, né? Você não achou? Sim, sem dúvida foi. Acho que é importante a gente entender o que é o relatório, né? O relatório, ele é tecnicamente uma parte da decisão, apesar de ele vir antes das sustentações, né? E dele não conter um cunho de análise do caso, pelo menos não a princípio. Ele é simplesmente uma descrição daquilo que ocorreu ao longo das apurações, ao longo do processo, mas acho que já era até mais ou menos esperado. O Alexandre de Moraes, ele já traz uma carga subjetiva, ele já traz uma análise, já traz frases fortes, né? Da mesma forma que o Alexandre de Moraes trouxe frases fortes em outras decisões, né? Dizendo que a justiça não é tola, né? Teve algumas frases que ficaram ali marcadas em decisões, inclusive essas mais recentes, tratando das medidas cautelares contra o Bolsonaro, mas o relatório em si ele é muito procedimental, né? Eu vejo o Alexandre de Moraes fazendo já essa análise, já trazendo uma certa opinião no relatório dele, até como uma certa consequência do fato do Alexandre de Moraes, e a gente não pode se esquecer disso, ele foi promotor por muitos anos, né? Promotor do Ministério Público de São Paulo, então, sem dúvida, ele atuou em muitas acusações, né? E ele enxerga o direito, aí isso pode ser encarado de várias formas, mas ele enxerga principalmente sob uma ótica da acusação do Ministério Público, os posicionamentos dele em outros processos é mais ou menos similar, né? E eu acredito até, lendo as decisões, que você percebe uma linguagem de Ministério Público, e eu acho que essas frases fortes vêm também daí, né? Não que ele tenha necessariamente adotado uma posição de acusação, mas sem dúvida foi uma posição muito ativa. A gente pode discutir os limites disso, se excedeu, se chegou numa ilegalidade, mas foi uma postura ativa de juiz, não à toa a decisão de prisão domiciliar do Bolsonaro, ela vem de ofício, e o relatório acho que vai nessa linha do Alexandre de Moraes expondo uma discordância e uma condenação bem clara à pressão dos Estados Unidos, aos autos golpistas em si. Então, foi um relatório que, por mais que seja algo comum e que tem qualquer decisão, tem inclusive em decisões de primeira instância de juízes, né, decisões monocráticas, sentenças de primeira instância, tem relatório também, então é algo nesse sentido, faz parte do procedimento, mas o Alexandre de Moraes, como boa parte da atuação dele, não só nesse caso, mas também em outros casos, ele trouxe essa carga que, não só pelo fato do Alexandre de Moraes ter sido do Ministério Público, mas acho que também por ser do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que os ministros, muitas vezes, eles trazem essas considerações mais assertivas, mais filosóficas e até com um cunho de recado político, né? Então, foge um pouco, digamos, à norma, mas não tanto quando você considera que estamos no STF, que estamos perante esse caso tão midiático que é o do Bolsonaro.
Putz, cara, a tua presença aqui realmente é muito legal. Nunca tinha pensado nisso, né? Desse perfil de juiz do Alexandre de Moraes pelo fato dele vir do Ministério Público e, portanto, ser alguém alguém acostumado com a acusação, né? Então, um perfil mais assertivo. Provavelmente um juiz que vem da carreira jurídica, né? Vem de juiz de primeira instância, segunda, terceira, vai ter uma postura talvez um pouco mais moderada, né? Um pouco interessante isso aí, bem legal. Nunca tinha pensado nisso. Interessante. Em relação à peça, à manifestação do Ministério Público, eu vi alguns advogados, alguns juristas ponderando, tendo a concordar, que teve momentos de fragilidade, uma questão crucial. Você falou disso no começo, né? Cada advogado trata do seu cliente. Ele não está lá para defender uma tese, uma ideia, ele está tratando, né? É um processo criminal, é claro que no Supremo é um processo político criminal, mas ele trata de salvar a pele do seu cliente. Da mesma maneira, a acusação, em que pese considerações sobre o processo todo, ela tem que individualizar, né? Ela tem que encontrar o crime cometido por cada um dos réus. E aí achei que a peça do Gonê foi uma peça em alguns momentos muito genéricas, né? Uma peça assim que ela faz conclusões genéricas, né? Ela não faz exatamente uma descrição detalhada da ação de cada um. Inclusive, ela faz assim, tipo, tem alguns momentos que ele fala assim, não, só poderia ter sido essa mesma posição, ou, entendeu? Sem fazer uma comprovação efetiva. Achei nesse sentido que teve problemas, né, na apresentação dele. Não sei se você dialoga com essa avaliação. Eu acho que essa é uma questão muito recorrente em crimes, principalmente de organização criminosa, principalmente quando a gente tem muitos agentes cometendo condutas que são ali complexas em contextos institucionais ou empresariais. Às vezes você não tem de maneira clara a conduta de cada um, mas isso é indispensável, até para que a pessoa possa se defender, né? Não à toa, no processo penal, a gente tem a figura da inépcia da denúncia, né? A denúncia é a peça inicial do Ministério Público. E ela é considerada inepta, ou seja, ela é considerada inaceitável, quando você não tem uma descrição logo no início do processo da conduta de cada um. Por quê? Se entende que a pessoa não tem como exercer o seu direito à defesa se ela não souber do que ela está sendo acusada, se ela não souber exatamente quais condutas estão sendo imputadas a ela para que ela possa rebater essas afirmações. Então, isso é algo que vem à discussão muito constantemente em casos justamente com esse, com diversos réus, principalmente quando você tem uma acusação também de organização criminosa. Sim. Então, de alguma maneira, era inevitável que essa discussão viesse. E daí cada réu, naturalmente, né, a defesa de cada um dos defendentes vai dizer que para o réu dela não teve essa especificação. De fato, a gente... Perdão, desculpa, vai. De fato, a gente vê no Brasil muitas ações em que é questionável a atuação da acusação nesse sentido de individualizar a conduta, porque é isso, não adianta você dizer, olha, aquela pessoa conversava com o Bolsonaro e ela estava lá no dia tal, mas o que ela fez? Quando ela fez? Que horário ela fez? Como isso contribuiu para a empreitada criminosa, que é um termo que nós criminalistas usamos muito, como isso contribuiu para a empreitada criminosa? Condutas concretas. Então é isso que as defesas apontaram, e daí, claro, para cada um dos réus pode ficar mais ou menos evidente, você pode ter mais ou menos provas para cada um deles, e a defesa então vai sustentar que não houve essa participação, ou não houve essa individualização, tanto de descrição, tanto de narrativa acusatória, quanto em termos de provas também, né? Porque não basta o Ministério Público alegar as condutas individualizadas, ele precisa provar as condutas individualizadas, e daí é nesse momento que pode ser mais fácil para as defesas afirmarem que não houve em relação aos réus dela. Agora, precisa ter em mente também que isso são considerações nossas. O juízo, né, o julgamento a ser feito ainda é muito desfavorável para os réus quando a gente analisa, enfim, as posições do STF até agora e os diversos casos que já foram analisados pela corte em relação a essa tentativa de golpe.
Sim, verdade. Agora, vamos falar dos advogados um pouquinho. Bom, isso que você trouxe, só registrar aqui, o Daniel Moraes chega como novo membro, isso que você trouxe sobre o interesse de cada advogado voltado para o seu cliente, né? É claro que aí houve movimentos distintos, a gente fala sobre ele dos advogados, mas fica muito exemplar, muito característico quando os advogados do Mauro Cid falam, né? Ele é o primeiro a falar, sempre o delator é o primeiro a falar, o mais famoso deles, que é o César Bittencourt, e depois o Jair Alves, os dois falaram. Interessante que, assim, a discussão deles não é se teve golpe, se não teve golpe, se o Mauro Cid fez isso ou deixou de fazer. A discussão deles é apenas a tentar manter incólume a delação premiada para poder reduzir a pena do cliente, né? Então é só isso, foi o processo, porque ele estava sob ataque dos outros advogados, né? Principalmente dos advogados do Bolsonaro e do Braga Neto. Né? Então achei interessante isso, né? Ele não está lá discutindo se o Mauro Cid cometeu o crime ou não cometeu. Ele quer dizer o seguinte: ele fez a delação premiada, nós estamos aqui para cobrar o preço do acordo. Né? Cumpra-se a delação premiada, reduz a pena a tal ponto que, se possível, ele possa sair livre depois do julgamento. Né? É justamente isso, e esse é o papel dos advogados de qualquer delator premiado. Ele vai ao julgamento, né? O delator premiado, no mais das vezes, ele é processado como qualquer outro dos réus, e o acordo é aplicado e avaliado ali ao final do processo. Então, a defesa é simplesmente no sentido de, olha, ele contribuiu, o acordo foi válido, seguiu as normas, então que se confirme o acordo, e naturalmente os outros advogados que tiveram seus clientes prejudicados pela delação premiada vão apontar falhas e inconsistências, eventualmente pedindo até mesmo a anulação. Então, isso é mais ou menos normal. Agora, esse caso a gente teve uma questão a mais, que foi toda a discussão em torno da voluntariedade ou não do Cid em fazer esse acordo de delação premiada, né? Houve alguns episódios, mas o que ficou mais notável realmente foi aquele de uma reportagem da Veja, em que foi vazado o áudio do Mauro Cid dizendo ali de maneira bem clara que estavam tentando colocar coisas na boca deles, que a narrativa já estava pronta, algo mais ou menos nesse sentido, que sem dúvida traz muitas dúvidas, traz muitas questões, muitos questionamentos válidos sobre o acordo de delação premiada. Para além disso, nós temos uma outra questão, que é: qual que é a centralidade do acordo de delação premiada do Mauro Cid? Porque aqui a gente precisa se lembrar de uma questão que foi muito discutida ao longo da Lava Jato, mas, de qualquer jeito, pauta a delação premiada, que é a delação premiada, falando aqui primeiro em termos jurídicos. Ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção de prova. O que isso significa? A palavra do delator por si só, ela não tem um peso probatório que nós temos, por exemplo, num testemunho de uma pessoa imparcial, ou mesmo nas declarações de alguém que pode ter um interesse na causa, mas que não firmou um acordo para chegar num objetivo definitivo. Afinal de contas, o delator premiado vai ter, na sua delação, um privilégio, um benefício muito grande, eventualmente tendo uma pena muito menor, eventualmente nem sendo preso. Então, você considera o depoimento do delator um depoimento interessado, e por isso ele é menos confiável. Além de toda a natureza do delator, que é um criminoso que depois, pego pela justiça, delata seus colegas. Então, obviamente que existe até uma questão simbólica de falta de credibilidade. Então, se exige do delator premiado não o mero relato do que ele viu, do que ele presenciou, mas sim elementos de corroboração, que é o termo que se usa juridicamente, mas nada é. Provas para além da palavra. Porque, juridicamente falando, o depoimento de uma testemunha é uma prova. O depoimento de um delator não pode ser, justamente porque é interessado. Então, o delator tem que trazer alguma espécie de comprovação, pode ser mensagens, filmagens, arquivos de documento, arma do crime. Aí, claro, cada caso vai ter a sua prova possível. Mas o delator, ele tem essa obrigação de corroborar com coisas externas, né, confiáveis, que aquilo que ele está falando é verdade, né? Então, por isso também tem um crivo forte para se considerar se a delação foi efetivamente positiva para o processo. E se o
delator premiado não conseguiu, digamos, atingir as suas obrigações perante a acusação, perante o Ministério Público, ele pode sim ter a sua delação, digamos, não aplicada na prática e ficar sujeito a uma pena tão grande quanto aos dos demais. Sim. As consequências disso são múltiplas e são muito discutíveis. Não acredito que o STF vá para esse caminho. Acho que, no mínimo, eles vão reconhecer e dar, em parte, a redução que foi acordada, até porque esse é o pedido do Ministério Público, que se dê a delação, que se dê os benefícios da delação, em parte, ao Mauro Cid, mas ainda assim, eu acho que esse julgamento reforça, mais uma vez, que o Instituto da Delação Premiada ele é muito complicado, ele tem uma série de problemas, ele mexe com essa questão da pessoa realmente querer fazer o acordo, né? Porque é claro que todo mundo que se vê deparado com uma pena de prisão muito alta vai correr para fazer um acordo, e daí pode falar coisas que são verdades, coisas que não são verdades, qualquer coisa no desespero, né, de se livrar de uma pena muito elevada. Então eu acho que reforça que é questionável. Mas também é importante lembrar que o Ministério Público Federal sustenta que, independente da delação premiada do Mauro Cid, há provas o suficiente para a condenação, ou seja, mesmo que se queira desconsiderar tudo que foi obtido através da delação do Mauro Cid, há provas suficientes para a condenação na visão do Ministério Público. Claro que as defesas vão discordar disso. Sim, interessante o que você traz. Agora, eu acho que não do ponto de vista do julgamento, que são favas contadas e pronto, está resolvido. Acho que, como você falou, o STF tem uma questão política acima de tudo. Mas me pareceu que, na semana passada, a delação do Mauro Cid saiu fragilizada, né? Acho que os advogados de defesa conseguiram fragilizar. É uma delação complicada, né? Ele fez 350 depoimentos, se contradisse, depois voltou atrás. Teve uma coisa ali esquisita, inclusive, que é o Alexandre de Moraes, numa das sessões ali com o Mauro Cid, ameaçando de prisão a mulher dele, a filha, o pai. Então, essa coisa de delação premiada realmente é um negócio esquisito, né? Eu acho que é um instrumento que, assim, podemos discutir e até uma discussão complexa se deveria ser mantido no nosso ordenamento, se não deveria, mas fato é que existe, foi aprovado por lei, foi sancionado tudo, então não temos como questionar que ele existe, que ele pode ser aplicado, mas ainda tem muitas dessas fragilidades. E, de fato, no caso do Mauro Cid, tem o áudio dele dizendo que ele está sendo, de alguma forma, ali pressionado, ou que estão tentando direcionar. Há uma série de fragilidades que a defesa naturalmente ia apontar. Não acho que serão reconhecidos pelo STF. Hoje a gente não tem nenhum indicativo nesse sentido. Os muitos depoimentos, em si, eles são normais, porque um acordo de delação premiada, principalmente quando a gente está falando de um caso tão complexo, que envolve tanta gente, ele geralmente acontece com uma das partes se manifestando interesse em firmá-lo, né? Seja entre réu e Ministério Público, seja entre investigado e Polícia Federal. A jurisprudência diz que pode ser feito tanto com a polícia quanto o Ministério Público, porém, os depoimentos efetivamente dados, eles são muitos, porque você chama, ele dá um depoimento, aquele delator, né, a autoridade policial, o Ministério Público faz as anotações, e depois, com o andar do processo, ou o andar das investigações, surgem novas questões e você chama de novo aquele delator para que ele explique outros detalhes e para que ele fale de, eventualmente, pessoas que você ainda não perguntou para ele. Então, os muitos depoimentos são normais, né? A gente, às vezes, chama até de anexos. Quando você pega casos, por exemplo, da Lava Jato, você tinha delatores premiados com dezenas e dezenas de anexos falando sobre pessoas diferentes, sobre fatos diferentes, datas diferentes. Então, os muitos depoimentos em si, eles são normais. Agora, a questão das incongruências entre os depoimentos, ou mesmo detalhes muito importantes, né? Porque uma coisa é a pessoa, né, o delator não dá um detalhe específico, mas, por exemplo, a defesa do Walter Braga Neto chamou atenção para aquela entrega de dinheiro que o Mauro Cid relata, e que só foi feito mais tarde, né, na delação premiada. Então, um questionamento que, ao meu ver, é válido, enfim, podemos discutir se ele é suficiente para anular a delação ou até trazer alguma dúvida sobre ela ou não é. Se você tem uma entrega de dinheiro, dinheiro vivo, isso não é um ponto central suficiente para ter sido relatado pelo Cid logo do começo? Por que isso só surgiu depois?
As defesas, naturalmente, vão trazer esses diversos pontos para tentar enfraquecer e mostrar para os julgadores, que no caso são os ministros do STF, não só que a delação premiada tem fragilidades em termos de a liberdade, né, que o Cid teve para efetivamente aceitar, mas também da própria narrativa do Cid. E, sem dúvida, ficou uma série de fragilidades. O que eu fico me questionando aqui como advogado é o quanto essas fragilidades vão sempre se repetir em casos de delação premiada, porque a gente vê repetidas vezes, com maior ou menor grau, delações premiadas terem essas falhas, terem essas acusações de que a pessoa não fez de livre e espontânea vontade, que ela foi de alguma maneira coagida pelas autoridades públicas. Isso vai ser sempre um questionamento, porque a gente está falando de uma pessoa que está sendo ameaçada, aqui entre aspas, de prisão. Então, não dá para você falar aqui de uma vontade completamente livre, como alguém que compra um carro, por exemplo, né? É um acordo, é um contrato um pouco mais complexo. Então, eu acho que trouxeram, sim, questionamentos válidos, e a acusação já tenta, de certa maneira, se antecipar, dizendo, olha, mesmo se você tirar a delação do Mauro Cid, ainda tem provas suficientes para condenação. Sim. Queria falar um pouco agora, então, das defesas. Primeiro, uma observação, me pareceu que a qualidade das argumentações no segundo dia foi bem superior, dos advogados, né? Bem superior à do primeiro dia. O destaque do primeiro dia, né, negativo, foi o Demóstenes Torres, né? O ex-senador que foi cassado em 2012 por conta da relação dele com o esquema da máfia dos caça-níqueis lá em Goiás, e que é o advogado do Almir Gabriel. Eu achei constrangedor, eu não sei como é que vocês advogados viram. Primeiro, ele expor o cliente da maneira como ele expor, né? Dizer que o cara é almirante e que não consegue pagar as contas direito, então que ele fez aquela benemerência de fazer, né? Que ele tem a mãe que está no Rio de Janeiro, um negócio assim, uma exposição do cliente dele chocante, né? De que ele fez pro bono por causa da situação dele, achei meio esquisito não, achei horroroso aquilo. E depois ele falou dele, né? A defesa inteira, ele ficou a defesa inteira falando dele, elogiando um por um, fez questão de puxar o saco um por um do juiz do Supremo, mas ao mesmo tempo, em cada elogio, colocar-se nesse elogio, né? Como protagonista e tudo. Então, a defesa propriamente do cliente dele teve um espaço pequeniníssimo ali. Achei que foi um ponto fora da curva ali, essa defesa do Demóstenes Torres. Eu não sei se você vai querer comentar as atuações dos seus colegas advogados. Se você não quiser, você fala e a gente vai em frente, tá bom? Não, a gente pode falar assim em termos de estratégia, né? Obviamente que é complexo e eu não posso aqui tecer grandes considerações, porque cada advogado não só tem o acesso ao processo, que é público, né? Então, isso todos nós podemos ter acesso, não só advogados, mas pessoas do público em geral, mas ele tem acesso à intimidade, a conversas, né, do que ele tem ali com o cliente, o que ele sabe que está efetivamente acontecendo, o que está se passando na vida com o cliente, e de fato chama bastante atenção a sustentação em específico do Demóstenes Torres, mas eu acho que a gente precisa também ter a compreensão do que a gente chama de amplitude de defesa, né, ou a ampla defesa, direito constitucional que é resguardado e que garante aos advogados que possam atuar, obviamente, dentro daquilo que a legislação permite, da maneira como eles quiserem, adotar as estratégias que eles quiserem, de maneira a beneficiar os seus clientes. O que eu acho que me pareceu ali que o Demóstenes Torres estava tentando fazer é que nós temos um julgamento que efetivamente tem como vítima o Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente falando, isso é impreciso, porque uma instituição dessa maneira não entra exatamente na figura de vítima, mas podemos falar assim de maneira leiga, a STF é vítima desse processo, pelo menos uma das vítimas, se não todo o Estado democrático brasileiro, se não a democracia brasileira de maneira geral. Então, me parece que o Demóstenes Torres tentou fazer ali uma deferência ao STF, mostrar que existe, por parte do Almir Garnier, ainda que através do seu advogado, uma deferência ao STF, um respeito pela corte, um respeito pelas instituições, de maneira a sustentar que os ataques e que ele não faria parte, digamos, dessa turba ou desse grupo político que tenta aniquilar o STF, ou pelo menos algum de seus membros politicamente. Então,
Me parece uma linha estratégica mais ou menos clara. A efetividade disso a gente vai saber ao longo dessa semana com o julgamento, né? Ele, inclusive, traz a si mesmo como uma pessoa que foi contra o voto impresso. Isso pode ter alguma relação com o fato do advogado que ficou falando sobre voto auditável, né? Como se voto impresso fosse voto auditável. Então, talvez ele tenha trazido isso até de uma maneira a se destacar do outro advogado que ficou falando em voto auditável. Então, pode ter sido uma estratégia mais ou menos nesse sentido. Não é incomum advogados mostrarem deferência aos julgadores, seja no STF, seja em outras cortes. De fato, é uma coisa que permeou muito mais a fala do Demóstenes do que de qualquer outro dos advogados, ainda que a maioria dos outros advogados tenha trazido alguma espécie de sinal de deferência ou de sinal de respeito pela corte, mas me parece uma questão estratégia e a gente pode eventualmente fazer o link até com o retrospecto do Demóstenes Stokes, que é um político, né? Que é um político. Exatamente. Teria que pegar as datas certinho ali depois de cada um dos ministros, mas sem dúvida o Demóstenes deve ter tido encontros com a Carmen Lúcia e com o Fux, pelo menos, que são os ministros mais antigos ali da corte, como político ainda, né? Como senador. Sim. Então, talvez por isso ele tenha puxado para esse lado, e sem dúvida, o Almir Garnier, ao escolher que o Demóstenes Torres fosse seu advogado, sem dúvida pensou nas relações políticas que o Demóstenes Torres tem, eventualmente num diálogo que ele consegue fazer com o Supremo Tribunal Federal, mas agora a efetividade dessa estratégia a gente só vai conseguir ver quando efetivamente os votos começarem a serem proferidos ao longo dessa semana. Interessante, né? Porque eu, como um ignorante em direito, que faço um olhar moral ou até moralista para a posição para a maneira como Demóstenes se comportou, você vem e fala, não, calma lá, tem uma estratégia e tem um pensamento, se vai dar certo ou não, mas não é meramente uma egotrip, né? Tem uma estratégia ali e, de fato, ele tem a pessoa, o ministro com quem ele mais se relaciona é ninguém menos que o mais poderoso do Supremo, que tem relação de intimidade, que é o Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes não está na primeira turma, mas é evidente que o Gilmar Mendes influencia todo mundo ali. E aí ele por isso que, inclusive, ele vai fazer menção ao Gilmar Mendes durante o período da sustentação dele. Conexão Progressista, isso aqui. Vendo muita descrença no chat, mas até o Mamãe Falei tem vídeo rolando demonstrando que até ele entendeu a gravidade dos fatos e a abundância de provas para a condenação de Bolsonaro. No mais, ótima análise do doutor Antônio, realmente o Antônio dá um show aqui. O outro destaque no primeiro dia é o Paulo Renato Sintra, que é o advogado do Ramagem, que achei que fez uma sustentação interessante, mas a Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia está inspiradíssima nesse julgamento, né? Deu uma cortada nele que liquidou um pouco a defesa dele ali, né? Porque ele faz, ao longo da defesa dele, não sei se todo mundo percebeu, mas ele incorpora a lógica, parece ser um sujeito bem de direita, né? Ele incorpora o discurso bolsonarista das urnas, né? Ele incorpora o discurso bolsonarista do voto impresso, né? A acusação do voto impresso. E a Carmen Lúcia dá uma chamada nele no final, né? Ela vai dizer, Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso? Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é. Ele podia ter passado sem essa, né? Ele realmente, eu estava trabalhando no dia, então essa foi uma das sustentações que eu não vi ao vivo. Eu primeiro vi a chamada de atenção da Carmen Lúcia e só depois que eu tive a oportunidade de ver a sustentação oral inteira do advogado, né? Eu acho que o termo voto auditável, ele leva, se você se refere ao voto impresso como voto auditável, é natural que você está sustentando que o voto digital que nós temos, que o voto eletrônico que nós temos hoje, não é auditável, é uma certa exclusão lógica. Se você fala, não sei se isso, ipsis literis, saiu da boca do advogado, mas se ele fala que o voto auditável, se a proposta de voto auditável não foi aceita pelo Congresso, ele está falando que hoje nós não temos um voto auditável no Brasil. Isso é uma conclusão lógica
de uma análise semântica da frase dele, né? Agora, não sei que o advogado estava efetivamente sustentando isso. Não sei se ele trouxe isso como uma maneira de, por conta da sustentação ser pública, por conta talvez de um desejo do réu, do cliente dele, de trazer essa expressão, né? E aqui eu não posso ficar elucubrando sobre o que cada advogado pensou no seu íntimo, qual que era a sua estratégia, obviamente pode analisar, mas não me pareceu que ele quisesse dar esse destaque, mas que acaba sendo dado. E daí o que me fez pensar muito sobre essa questão, Mauro, é que é um pouco um dos males de nós termos o julgamento transmitido, né? Existe essa discussão se é positivo, se é negativo, né? Obviamente que tem um ponto positivo de que você torna isso público, de que você aumenta o acesso das pessoas aos julgamentos, que geralmente são tão separados da população, né? Você atrai, você aproxima as pessoas de alguma maneira do direito, excluindo esses problemas que nós temos das pessoas entenderem o que está acontecendo, por que acontece, quando acontece, mas por outro lado, você dá uma plataforma para as pessoas, elas querendo ou não, porque eu tenho certeza que pelo menos alguns dos advogados preferiam que as suas sustentações orais não fossem transmitidas em rede nacional e fossem simplesmente acompanhadas pelos julgadores. Então, eu acho que é um debate que nós precisamos, inclusive em outros momentos, pensar um pouco melhor, mas o fato é que agora nós temos a TV Justiça e nós estamos tendo essas transmissões, e eu não sei se a atitude da Carmen Lúcia teria sido igual em um julgamento que não fosse transmitido e que não fosse publicizado dessa forma. Interessante. Claramente é uma coisa também para o público, né? Também para que não se deixe passar em relação ao público a diferença entre voto auditável e voto impresso. Então eu não sei se foi um recado geral da Carmen Lúcia ou se foi uma coisa para rebater aquele advogado. Eu até senti que depois o advogado tentou se corrigir, tentando dizer que não concorda, não compactou dessa tese. Carmen Lúcia nem deixou ele terminar, eu acho até que foi um pouco duro demais da parte da Carmen Lúcia, porque o advogado pareceu que estava tentando ali se retratar de certa maneira, querendo dizer que não era aquilo que ele quis dizer, né? É possível, sim, como eu disse, ele ter usado esse termo porque era o termo que o cliente dele usava, mas sem tentar dar essa conotação. Agora, isso também é uma coisa difícil daqui, eu dizer que foi essa intenção, não foi essa intenção, mas foi o que eu fiquei pensando, se não foi uma intervenção da Carmen Lúcia necessariamente porque isso está sendo publicizado, porque se estava, ainda que eventualmente sem intenção do advogado, usando o termo voto auditável de maneira errônea e possivelmente espalhando uma desinformação que não seria espalhada se aquele julgamento não fosse transmitido da forma que foi. O último do primeiro dia foi o Elmar Novak, advogado do Anderson Torres. Eu, sinceramente, achei a defesa mais competente. Eu achei que ele foi pegando ponto a ponto e conseguiu, no mínimo, abalar convicções. Me pareceu que os juízes os ministros estavam todos muito atentos, né? Fizeram aqui alguns pequenos indagações de pedido sincero de esclarecimento dele. Eu achei que foi quem se saiu melhor, não sei se terá efeito. Ele teve só um momento em que ele vacilou, que o Flávio Dino vira para ele e pergunta, bom, mas e o que o Anderson Torres fez no 8 de janeiro? Né? E ele falou, isso aqui não é o foco, não estou sabendo, ele meio que deu uma vacilada ali. Mas, no geral, me pareceu muito boa a sustentação dele. O que você achou? Eu acho que os advogados que vão para questões probatórias, eles têm mais facilidade de sustentar uma tese, de criar uma narrativa, não aqui com essa conotação negativa que narrativa tem, né? Uma conotação mais geral de criar uma hipótese que seja crível de que o cliente deles não participou, ou no mínimo teve uma participação de menor importância, de novo, com a complexidade que um crime com tantos réus tem, né? Lembrando que os réus não são só esses desse processo, né? A gente está falando de um fato com um monte de réus, tanto aqueles que invadiram os prédios públicos, quanto eventualmente pessoas numa hierarquia maior dentro dessa suposta organização criminosa apontada pelo Ministério Público Federal. Então, o Anderson Torres, alguns outros réus, até mesmo o Almir Garnier, eles tentaram criar uma narrativa, o Paulo Sérgio também foi bastante nessa linha, de que ele não participou e de que teve até uma atitude de uma maneira ou de outra,
no sentido de apaziguar a situação, de manter a institucionalidade, a legalidade dentro do país. O Anderson Torres fala de ter combatido os acampamentos, traz elementos nesse sentido, mas o que os jogadores vão ter que fazer agora é analisar no todo, né? Porque não adianta você isolar um ponto que eventualmente possa parecer que o Anderson Torres agiu em favor desse apaziguamento, em favor da transição tranquila de poder. A gente vai precisar ver como os ministros analisarão o todo das provas e o todo das atitudes do Anderson Torres e dos demais casos naturalmente, né? O Anderson Torres traz uma série de questionamentos, inclusive sobre a viagem dele, né, que teria sido juntada uma passagem que depois foi apontada como forjada, e daí o advogado ele traz considerações e elementos que na sustentação dele afastam essa possibilidade de passagem modificada. Inclusive, ele fez uso de uma coisa que é bem pouco usual, eu mesmo, pessoalmente, nunca tinha visto, que é o uso de um PowerPoint ao longo da sustentação oral, depois foi usado pela defesa do general Heleno de maneira até mais extensa, mas realmente achei que é mais sólida as defesas que atacam efetivamente os elementos dos autos, né? Isso chama mais atenção, principalmente para quem é fora do direito, porque outras defesas que ficaram se atendo a questões que são chamadas até pejorativamente de tecnicalidades ou de brechas da lei, mas na verdade são questões tão importantes quanto qualquer questão que trate dos fatos, que trate do mérito, né, que é a questão de como o processo foi conduzido, como as provas foram obtidas. Eu acho que é natural que essas defesas que ataquem mais as provas em si tentem construir uma narrativa e consigam fazer isso, claro, de maneira mais ou menos efetiva, elas chamam mais atenção. Agora, é óbvio que quando a gente ouve um advogado, e a maioria dos advogados lá são experientes, são competentes, atuaram em diversos casos muito parecidos com esses, ainda que não tratando efetivamente de golpe de Estado, mas de organizações criminosas complexas, é natural que se sobressaiam ali algumas narrativas e algumas teses defensivas que parecem possivelmente levar, se não de novo, a uma absolvição, a uma pena menor ou absolvição em alguns dos crimes. Agora, vamos ver agora, né, que começa, digamos, a grande novidade e as grandes notícias sobre esse julgamento sairão agora com os votos dos ministros que analisarão não só aquilo que as defesas alegaram, mas também todo o conjunto probatório e as alegações da acusação junto com isso. Vamos passar rapidamente pelo segundo dia, começando com a sua avaliação sobre a sustentação oral dos dois advogados do Bolsonaro, né? O Paulo Bueno e, sobretudo, o Celso Vilardi. Eles são dois advogados experientes, né? O Celso Vilardi, mais ainda, muito conhecido de quem acompanha casos dessa natureza, casos que envolvem julgamentos emblemáticos em Brasília. Era, de certa forma, que todo mundo queria ver, né? Era o advogado que todo mundo estava esperando para falar do ex-presidente, e eu acho que ele foi por uma linha mais ou menos esperada, né? De tirar a confiabilidade do depoimento do Mauro Cid, de alegar que não houve ações no sentido de impedir e de efetivamente causar um golpe de Estado, partiu para uma análise mais técnica de configuração do tipo penal, especialmente o segundo advogado do Bolsonaro, que falou após o César Vilardi, dizendo que você não teve violência ou grave ameaça, que isso seria necessário para a configuração do crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, você teve ali advogados que lançaram mão de diversos argumentos, alguns mais factuais, alguns mais técnicos jurídicos, e me pareceu uma sustentação, enfim, acho que boa, acho que um bom trabalho executado pela defesa. Agora, não me parece que será suficiente, nem mesmo de longe, para solucionar a situação do Bolsonaro. Aí eu não faço nenhuma análise probatória aqui dos autos, nenhuma análise de todos os elementos, mas uma análise do que a gente viu no julgamento até agora, né? Os ministros, eles não aceitam esses argumentos, não têm aceitado em outros julgamentos, de novo, sobre o 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe. É difícil imaginar que vai ser frutífero esses argumentos agora, julgando aquilo que seria o suposto cabeça da organização, né? Até porque qualquer coisa que seja favorável ao Bolsonaro no julgamento, e aqui eu nem falo só de uma absolvição completa, que a essa altura parece impossível, mas uma absolvição de um crime aqui, um crime acolá, a consideração positiva de um aspecto ou outro, tende a favorecer os outros réus, né? Porque o Bolsonaro é colocado como cabeça, como líder
dessa organização criminosa, até mesmo por ser ele quem supostamente assumiria o poder em virtude desse golpe de Estado. Então, se você traz alguma consideração, se você reconhece alguma condição, alguma circunstância favorável ao Bolsonaro, você reconhece ela, não automaticamente, mas você tende a reconhecer ela também para todos os outros réus, né? Porque se em relação ao Bolsonaro, por exemplo, você não teve violência ou grave ameaça, você não teve violência ou grave ameaça da pessoa que estava comandando, em teoria, todo aquele esquema criminoso, então você também não teve em relação aos outros subordinados dele, né? E vai tudo nesse sentido. De maneira que a lógica inversa também mais ou menos se aplica. De novo, aqui eu estou falando em termos de lógica geral de como eu acredito que vai ser conduzido o julgamento. Se um dos pessoas que são apontados como subordinados do Bolsonaro agiu com violência ou com grave ameaça, só para pegar esse ponto que a defesa chamou bastante atenção, vai se imputar essa violência ou grave ameaça também ao Bolsonaro, porque ainda que ele não tenha praticado ela de maneira direta, foi um subordinado, de certa forma, a mando dele, né? Eu acredito que vai ser mais ou menos essa lógica que a decisão vai seguir, justamente para imputar todas essas condutas que o Bolsonaro não realizou de maneira direta, mas, segundo a acusação, e eu acredito que o julgamento vai ser da mesma forma, realizou através dos seus subordinados, ou se não subordinados hierárquicos formalmente no governo federal naquela época, subordinados políticos, de certa maneira. Eu queria falar, para encerrar, de duas defesas que foram as mais surpreendentes para mim e que, curiosamente, foram feitas por dois advogados que chegaram meio, eu não diria necessariamente desmoralizados, mas assim meio ridicularizados nessa sessão. Né? O advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, o André Farias, acho que é o mais jovem, inclusive, dos advogados lá que defenderam. Ele e o outro, o milanês também, mais jovem. Porque no interrogatório foi uma situação super constrangedora, né? O Paulo Sérgio Nogueira, o general Paulo Sérgio Nogueira, dando uma bronca, dando um negócio assim constrangedor em público para o advogado dele, né? Ele lá reclamando, eu vou falar aqui, mas a gente não combinou, num tom assim de generalzão mesmo, né? Foi um negócio meio bastante constrangedor, o pessoal deu risada, o Alexandre de Moraes tirou sarro, os outros advogados também tiraram sarro da situação, então ele chegou meio ali. E a mesma coisa, o Matheus Milanês, que ficou marcado na rodada anterior pela história do lanchinho, né? De ter pedido para a sessão começar mais tarde para ele poder tomar café da manhã. E aí me pareceu que foram os dois surpreendentes. O Matheus Milanês, por uma estratégia, achei ousada, corajosa, não sei se será eficiente para o seu cliente, mas que ele foi no pescoço do Ministério Público e mesmo do Alexandre de Moraes, né? A apresentação dele lá sustentada com PowerPoint, ele, cara, nunca vi um negócio desse. Ele foi para cima do Ministério Público. Houve críticas ao Ministério Público de vários advogados, mas a virulência dele, a profundidade das críticas foi muito grande. E o Alexandre de Moraes, que todo mundo evitou fazer crítica. E a segunda surpresa foi a do André Faria, do general Paulo Sérgio Nogueira. Foi o que mais explicitamente, mais descaradamente entrou na lógica de, ele não tem nada com o Bolsonaro, não é com o meu cliente, né? Ele diversas vezes, e aí a Carmen Lúcia entrou mais uma vez, ele registrou que o cliente dele tentou moderar, que o cliente dele tentou evitar, que o cliente dele ponderou. E até a Carmen Lúcia chega para ele e fala, mas é isso mesmo, você falou que diversas vezes, eu anotei aqui 6 vezes que seu cliente tentou evitar o golpe, mutatis mutandis, em outras palavras, ele falou, não, isso mesmo, foi exatamente isso. Então parecia que foram as duas surpresas do ponto de vista da estratégia e da apresentação dessas sessões aí, da segunda sessão, né? Não sei se você concorda. A defesa do general Heleno, acho que foi uma sustentação bem sólida. Eu acho que ele, não sei exatamente como aconteceu essa comunicação, mas a partir do momento que ele soube que ele poderia usar o PowerPoint, eu acho que ele fez um ótimo uso disso. De novo, o julgamento é público e o advogado ele tem que ter consciência não só das repercussões que o julgamento tem, mas também das armas que ele pode usar, tanto no sentido do PowerPoint em si, quanto da comunicação mais fácil que o PowerPoint gera, até mesmo porque o advogado ele está lá fazendo referência a uma série de provas dos autos e as provas não aparecem ali na tela, né?
em parte, o que o advogado-geral Heleno fez foi justamente trazer essas provas e mostrar por que os argumentos dele eram importantes e tinham razão. Óbvio que os ministros, depois, auxiliados pelas suas equipes, suas equipes de assessores, vão se ater aos autos e fazer a compreensão das provas, vem fazendo isso e vão chegar ao resultado final nesse julgamento, mas é sempre bom você destacar aquilo, né? Porque às vezes a equipe de um ministro passa rápido por uma prova que é determinante pela defesa. Então, você trazer atenção com o PowerPoint, fazer uso desse recurso o máximo possível da maneira que que a defesa do general Heleno fez, eu acho que era um ponto muito positivo e eu acho que foi muito bem feito. Eu acho que ele trouxe Milanês, né? Foi uma surpresa mesmo, né? Fiquei impressionado. Faz diferença. Eu acho que traz um pouco também, não só traz atenção, mas a defesa também trouxe elementos tanto de processuais, né, essas tecnicalidades que eu estava falando, trouxe não só elementos nesse sentido, mas também focou, e daí eu acho que isso era importante, até por uma questão de imagem, até por toda essa publicização do julgamento, também acho que foi importante trazer de maneira mais central questões de prova, e foi justamente nesse sentido que a defesa disse, né? A defesa até se amparou bastante numa questão que era muito noticiada pela mídia, que era o afastamento do general Heleno da cúpula do poder do governo federal, ali depois que o Bolsonaro começa a ter uma relação um pouco mais umbilical com o Centrão, né, que o general Heleno teria sido escanteado. A defesa se baseia muito nisso, que eu achei um ponto bem inteligente, né, de você trazer uma ausência de participação individual. Você vê que aqui, novamente, não é um argumento negando o golpe, é um argumento dizendo, olha, meu cliente não estava nem mais fazendo parte do governo. Ele fazia ali formalmente, mas ele falava pouco com o presidente, e já não tinha tanto espaço. Então, nesse sentido, achei que a defesa foi bem proveitosa. Ficou um pouco folclórico aquele momento que ele pede, né? Se eu não me engano, para começar 1 hora mais tarde, ou meia hora mais tarde. Isso. Ele fala de um problema logístico. Isso, de fato, acho que para quem não é do direito pode ser bastante cômico. Você está discutindo um golpe de Estado e você pedir 30 minutos a mais, mas isso é algo mais ou menos comum, né? Em diversos julgamentos, nós temos tribunais do júri que se estendem por muito tempo, coisas nesse sentido é normal que a defesa peça uma mudança de horário por questões logísticas, até porque a defesa ela precisa se preparar para cada um dos julgamentos, né? Para cada uma das testemunhas, por exemplo, no caso que estavam sendo inquiridas e que estavam sendo ouvidas ali. Então, o advogado pede aquele tempo, não só para que ele possa tomar um café ou passar uma manteiga dos dois lados do pão dele, mas também para que ele possa se preparar e fazer o trabalho da melhor maneira. Talvez o advogado ali não tenha pensado em toda a repercussão que esse momento específico poderia ter, mas a atuação dele, tanto nas sustentações orais, quanto nos depoimentos, quanto agora nas alegações finais, eu não achei que tenha sido folclórico, ou que tenha sido... eu acho que foi uma atuação bem dentro daquilo que se espera de um advogado de alto nível atuando na Corte Superior. Aí, claro, que cabe aos ministros julgar, né? Nós não podemos exigir dos advogados... Ousado, né? E ousado, porque ele foi muito assertivo, né? Achei realmente uma estratégia interessante. Aí, em relação à defesa do Paulo, eu acredito... O general Paulo Nogueira, né? O André Farias. Sim. Eu acredito que tenha ido, sim, muito para cima do Ministério Público, mas isso não foge muito do comum. Eu acredito que, como nós estamos, de novo, num julgamento que trata de ataque às instituições, nenhuma das defesas quis ser muito agressiva com o Ministério Público. Mas se nós estamos falando de um processo normal, e aqui pode ser um processo normal no sentido de ser outro processo envolvendo políticos, mas mesmo assim processos do dia a dia, de varas comuns, de primeira instância, você sempre tem esse ataque não pessoal, mas jurídico e argumentativo contra o Ministério Público. Isso é muito normal. Dizer que o Ministério Público cometeu erros, dizer que o Ministério Público fez um trabalho insuficiente, dizer que o Ministério Público está expondo uma narrativa falsa, tudo isso pode parecer um pouco duro nesse momento que a gente fala muito de ataques às instituições, mas isso é bem comum em qualquer processo penal, em qualquer área. Eu acredito que nesse processo em específico as defesas não têm usado tanto frases nesse sentido e têm sido especialmente cuidadosas ao apontar o que elas acreditam que sejam erros ou falhas do Ministério Público, porque a gente está tratando justamente de um ataque às instituições.
mas eu não acredito que nenhum dos advogados ali tenha passado do tom do que a gente vê no dia a dia, não só em outros processos de primeira instância, mas em outros processos de Brasília, processos Sim. envolvendo autoridades públicas também. Então, nesse sentido, a defesa do Paulo Sérgio não acho que tenha se excedido, não só a nenhum limite ético, mas mesmo ao limite do que a gente vê no dia a dia, né? Porque é natural, se você vai rebater, se você vai defender a absolvição ou uma participação menor do seu cliente, é natural que você tenha que rebater e apontar coisas do Ministério Público que, no seu entendimento, no entendimento da defesa, são falhas, ou são erros, ou são manipulações de narrativa ali de alguma maneira, e eu não acho que a linguagem dele excedeu de qualquer maneira. O que é mais interessante na defesa mesmo é que realmente foi a defesa que mais apontou o dedo para o Bolsonaro. Não acho que tenha feito isso de maneira completamente, digamos, desenfreada, porque ele não chega a dizer que o Ministério, que o Bolsonaro ia fazer aquilo, né? Ele diz que o cliente dele agiu para demovê-lo, foi o termo que ele usou lá 6 vezes e que a Carmen Lúcia anotou. Então, se ele agiu para demovê-lo, podia ser que o Bolsonaro nem quisesse dar o golpe mesmo, mas tinha gente ali falando para ele dar e o cara agiu para demover. Então ele aponta o dedo para o Bolsonaro, mas não tanto. Porque ele não chega a dizer categoricamente que o Bolsonaro ia fazer, ou que o Bolsonaro teria feito não fosse as intervenções do Paulo Sérgio, né? Ele deixa ali meio no ar que existia uma pressão para que o Bolsonaro tomasse alguma atitude de quebra institucional e que o Paulo Sérgio, a conduta do Paulo Sérgio foi no sentido de demovê-lo, de convencê-lo no sentido contrário, né? Então, foi de fato quem mais apontou o dedo para o Bolsonaro. Não acho que tenha sido, como eu vi alguns comentários na internet, todos os outros réus apontando o dedo para o Bolsonaro, tentando colocar tudo no Bolsonaro. Não acho que tenha sido assim de maneira alguma. De fato, o Paulo Sérgio foi o que mais apontou, e mesmo assim não acho que apontou de maneira tão categórica, né? No mais, a gente precisa também entender todo o contexto processual. Não adianta a defesa querer colocar argumentos agora no sentido de que foi tudo culpa do Bolsonaro, que o Bolsonaro era um maníaco ditatorial e que o cliente dela em específico era um grande democrata que protegeu a democracia ao Brasil, se isso não foi construído ao longo do processo, se isso não foi construído desde a resposta à acusação, que é a primeira defesa apresentada aos processos, ao longo dos depoimentos e dos interrogatórios, não adiantaria também chegar agora nesse momento final e querer fazer esse tipo de sustentação. Então, acho que também por isso a gente não viu as defesas indo para esse caminho, né? Se reconhece que tem um golpe, não se reconhece, né, nenhuma das defesas reconhece de maneira muito categórica a participação do Bolsonaro, o que tem sido apontado por muitos críticos do bolsonarismo como uma certa incongruência, né? Porque quer dizer então que você tinha um golpe para colocar o Bolsonaro no poder, mas o Bolsonaro de certa forma seria alheio a isso, né? Algo que não faz muito sentido. Um golpe de surpresa, um golpe de presente que algumas pessoas dariam para o Bolsonaro sem o envolvimento dele, né? Isso é uma das grandes incongruências dessa questão, principalmente da defesa do Bolsonaro em sustentar que poderia haver um movimento democrático sem a participação do Bolsonaro. Mas não acho que as defesas, mesmo com o Paulo Sérgio, né, a defesa do Paulo Sérgio, apontando um pouco mais o dedo para o Bolsonaro, não acho que nenhuma das defesas tenha adotado uma estratégia especialmente agressiva contra o Bolsonaro, tentando jogar os Bolsonaros aos leões para se salvar. Bom, isso foi semana passada. Vamos falar, ainda que brevemente, eu sei do teu horário, o David já está chegando por aqui, mas não quero deixar de falar dessa semana, claro. A semana começa amanhã com o voto do relator, o Alexandre de Moraes. Os votos vão se seguindo pela ordem de antiguidade. Depois do voto dele, vem o voto do Dino, do Flávio Dino, depois do Fux, depois da Carmen Lúcia, e termina com o voto daquele que não é o mais velho, mas é o presidente, né? O presidente sempre vota por último, né? O Zanin. Bom, qual tua expectativa? Vou já colocar a bola em campo aqui. Porque falou-se muito de pena 46 anos, 43, pena acima de 40, mas na semana passada eu vi vários advogados e advogados de diferentes espectros político, jurídico, ideológicos, vamos dizer assim, jogando para penas para o Bolsonaro, né? Os demais, talvez alguns deles, penas ainda menores, mas jogando, na verdade, para penas entre 14 e 20 anos no máximo. Eu não vi ninguém apostando numa pena de... Não, foi 14 e 30 anos. Ninguém jogou com pena máxima de 46. Como é que você vê o cenário de condenação do Bolsonaro? Eu acredito que essas estimativas estejam mais ou menos dentro daquilo que eu espero, né? Você já tinha falado, né, na segunda-feira passada, nesse caminho também, né?
Eu não acredito que que chegue aos 14 ou que fique próximo dos 14. Eu ficaria surpreso se ficasse abaixo dos 20. Obviamente que aqui a gente está fazendo tudo suposições e existe uma infinidade de variações que podem ocorrer, que se a gente fosse tratar delas aqui, teria que dar provavelmente um curso só de cálculo da pena para falar sobre como essa pena pode variar, né, para baixo ou para cima. Acredito que é uma estimativa ali entre 20 e 30, vai, para tirar uma média, uns 25, seja mais ou menos razoável do que se espera. Obviamente que pessoas críticas ao Bolsonaro querem uma pena mais alta. Também, infelizmente, no Brasil, o nosso debate é muitas vezes pautado pelo direito penal, então as pessoas acreditam que a resposta política é uma resposta de uma condenação criminal. Isso também leva com que muitas pessoas almejem essa pena mais alta possível, mas é importante a gente ter em mente que a pena ela começa a ser calculada do mínimo. É uma questão do indúbio pro réu. Você começa a calcular a pena do mínimo. Então você tem ali o intervalo que todo crime tem, né, de tantos anos a tantos anos, e você começa a calcular do mínimo. E daí, a partir desse mínimo, você vai fazendo os acréscimos necessários e os decréscimos também, conforme a lei determinar. Então, por isso que é difícil a gente atingir uma pena tão alta, acima dos 30 anos e acima dos 40 anos, mais improvável ainda, porque você começa o cálculo do mínimo e você vai somando. E essas somas, alguns dos critérios têm muita arbitrariedade que o julgador pode exercer a fazer o cálculo dessa pena, mas ele também não pode aumentar na proporção que ele quiser. Cada causa de aumento, não é exatamente esse o termo, causa de aumento é uma coisa específica, mas cada circunstância que leve ao aumento da pena, ele tem um aumento fixo, né? Um aumento mais ou menos fixo dentro de um intervalo. Então também não é como se cada consideração negativa aos réus pudesse levar a um aumento da pena que o Alexandre de Moraes quisesse. Existe jurisprudência no sentido de cada circunstância, o quanto da pena pode ser aumentado. Então também por isso a gente, quando eu digo a gente, é a comunidade jurídica, e eu tenho acompanhado os pareceres de muitos colegas nesse sentido, não almeja uma pena muito alta, uma pena que passe dos 30 anos. Então, por isso que pode gerar alguma confusão, né? Porque que a pena vai ficar ali mais ou menos no meio, sendo que tem tantas coisas graves no caso, né? É justamente por isso, porque a pena começa a ser calculada do mínimo. Então, o fato de que a gente esteja pensando numa pena mais ou menos entre a mínima e a máxima, num caso de um réu primário, significa que é uma pena que está sendo aumentada consideravelmente. E por isso que não chega desses claro, as dinâmicas da imprensa e do mundo do direito não coincidem, né? Então, para a imprensa, o que interessa é usar a pena máxima como chamariz para vender jornal, como a gente dizia no passado. Bolsonaro, 46 anos, pode ser condenado até 46 anos. Mas isso é um olhar jornalístico, um olhar de quem está interessado em aumentar a audiência e não um olhar estritamente no terreno jurídico ou até jurídico-político. Bom, agora explica para nós o seguinte: o Alexandre de Moraes vai lá e bota a pena de 25 anos, 30 anos para o Bolsonaro. Aí vai o Fux e coloca 10. Aí vai o Dino e coloca 15. Aí vai a Carmen Lúcia e coloca 12. Como é que se chega a uma pena? Que é a decisão. Então, como é que se chega a uma sentença? Só vai ter uma sentença, né? Como é que se chega a ela? Você tem uma condenação, os votos divergentes eles são registrados e eles entram naquilo que a gente chama de acórdão. Acórdão é a decisão completa, né? Uma decisão colegiada completa. Então você vai ter desde o relatório, que já foi lido pelo Alexandre de Moraes, até o voto de cada um dos ministros e, eventualmente, os votos divergentes. Para você ter, digamos, a solidificação das penas, você vai precisar ter teses majoritárias. Então, isso vai ser algo que vai ser complexo ao longo do julgamento e a depender do quanto os ministros já conversaram antes ou do quanto eles se alinham, pode ser uma coisa que se estenda bastante, acredito, até por isso eles tenham escolhido mais um dia para fazer esse julgamento, porque agora serão só votos, então nós teremos uma semana aí bem extensa de votos. Mas cada questão você vai ter que ter uma opinião majoritária. Então vamos supor que, só para pegar aqui um exemplo mais simples, apesar de eu achar que esse ponto específico não vai entrar em discussão. Vamos supor que o Fux tem uma decisão no sentido de que o Bolsonaro
não necessariamente era o líder da organização criminosa. O que não se provou que o Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa. Então, por conta disso, a pena do Bolsonaro seria menor, se ele não fosse considerado o líder da organização criminosa. O Alexandre de Moraes, muito provavelmente, vai dizer sim, ele era o líder dessa organização criminosa. Então, você vai ter que ver com os outros ministros se você tem uma maioria no sentido de ele era líder ou ele não era líder. Se a maioria vai dizer, não, ele de fato ficou comprovado que havia uma organização criminosa, que o Bolsonaro era líder, então o aumento devido a essa circunstância de líder de organização criminosa vai ser aplicado. Se pelo contrário, você tiver uma maioria dizendo que não ficou provado que ele era o líder dessa organização criminosa, então você não vai aplicar esse aumento. Então você vai precisar verificar cada uma das questões que pode aumentar ou diminuir a pena e ver como é que majoritariamente os ministros se posicionaram em relação a cada uma dessas circunstâncias, cada uma dessas condições. Quem faz, digamos, essa solidificação, quem faz exatamente essa unificação, digamos assim, unificação das penas é até outra coisa, mas para essa questão, quem faz a unificação das penas é o presidente, até por isso, de certa forma, ele vem ali ao final, porque é ele quem profere o resultado do julgamento, então ele faz, se ali ao final você tiver alguma questão que não tiver uma posição majoritária, ainda é ele que conduz os trabalhos para que se chegue ali se não um denominador comum, né, não precisa ser uma posição uníssona, mas pelo menos uma posição majoritária para que você possa fechar aquela questão referente a cada uma das penas, referente a cada um dos acusados. Por isso também que pode ser tão longo o julgamento, porque claro que está todo mundo na expectativa do julgamento do Bolsonaro, é o ex-presidente, mas isso precisa ser feito para cada um dos réus, e aí você tem uma série de circunstâncias que tem que ser analisado em relação a cada um deles. De novo, isso vai depender do quanto os ministros estão alinhados, seja alinhados nos bastidores, seja alinhados enquanto opiniões e posições jurídicas, mas é algo que pode, de fato, se estender. Você só consegue ter esse julgamento efetivamente quando você tem uma posição majoritária ali definida, senão fica uma coisa, né, como eu disse, não dá para você simplesmente traçar uma média aritmética. Um disse 25, um disse 15, um disse 30, você pega e divide por 3. Não é assim que funciona. Agora, se eu entendi, não vai ser assim. O Alexandre de Moraes fala: eu acho que o Bolsonaro, por todos os crimes que ele cometeu, merece 30 anos. Ele vai pegar cada crime: organização criminosa, tentativa de abolição violenta, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tomado, e vai ter que estabelecer uma pena para cada um desses crimes, né? Exatamente. Ele vai. Primeiro, a ordem exatamente não está clara ainda. Eu vi algumas pessoas comentando que eles iam primeiro fazer o julgamento de cada uma das pessoas para cada um dos crimes, então vai dizer saindo culpado ou inocente em cada um dos crimes para cada um dos réus, e daí vai cada ministro se manifestando nesse sentido, e só depois começa a dosimetria. Então, Alexandre faria a dosimetria, depois já sabendo quem está condenado ou absolvido por cada um dos crimes, com os ministros depois fazendo a dosimetria em sequência, né? Mas é bem nesse sentido que você falou. Primeiro você julga se cada um dos réus é inocente ou culpado por cada um dos crimes, e depois que você decidiu se ele é inocente ou culpado por cada um dos crimes, se for culpado, você começa a fazer o cálculo da pena. Daí o cálculo da pena é feito para cada um dos crimes. Então, considerando o número de réus e o número de crimes, é algo também que vai levar esse julgamento a ser tão extenso. A Cecília dizendo, vai levar 200 anos. Não necessariamente, mas há a possibilidade de não acabar na sexta, tá, gente? Está aberta essa possibilidade. Se não tiver resolvido até sexta, pode estender para a semana que vem. E a outra pergunta, para encerrar, e aí acho que eu vou te chamar a semana que vem de novo, viu? Para fazer um balanço final, acho que vale a pena. Que é a seguinte, tem diferença entre o cara ser condenado por 5-0, por 4-1 ou por 3-2, ou não? A questão principal é a possibilidade de recurso, né? Nós temos os embargos infringentes, que são os embargos, um recurso basicamente para você trazer novas opiniões para um julgamento que foi muito parelho. Esse recurso ele foi sendo diminuído na sua aplicabilidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. Então, hoje, você já tem uma jurisprudência bem consolidada de que os embargos infringentes eles só cabem quando o placar é 3-2,
que daí você poderia entrar com esses embargos infringentes e levar a questão para o plenário. Existe uma posição, inclusive, que você não pode usar os embargos infringentes para tratar de uma questão menor, de uma questão pequena, de uma leve alteração na dosimetria da pena. Ele teria que ser para tratar efetivamente do mérito, ou seja, efetivamente da absolvição ou da condenação, que também vai ser algo que possivelmente vai ser discutido se a gente tiver um 3-2 em alguma questão ao longo do processo. Porém, é isso, nós vimos até aqui os ministros muito alinhados, com a exceção do Fux, com algumas discordâncias, mas também não são discordâncias tão grandes, né? Ninguém espera que o Fux vá absolver todo mundo, se espera talvez uma redução de pena em relação ao Fux. Então, hoje, esse 3-2 com possibilidade de embargos infringentes não é muito esperado, ou se for esperado, será para questões mais pontuais, não necessariamente para absolvição de algum dos réus e nem do Bolsonaro. Mas faz sim diferença se for 3-2 ou 4-1 ou 5-0, porque o 3-2 possibilita esse recurso. Agora, se for confirmada a condenação, seja por um 4-1, seja por uma decisão do plenário depois de embargos infringentes, aí não importa quantos ministros votaram a favor ou contra, o que importa é a posição da maioria que vai ser sedimentada. Não vai ter uma diminuição de pena se você tem, de repente, uma parte dos ministros a favor de você, porque a decisão final é a decisão da maioria e é essa que é aplicada. É isso aí. Bolsonaro preso responderá pelos outros crimes. Que outros crimes? Outros crimes que não os crimes vinculados ao golpe de Estado? Mas eu não sei, precisa ver se a pessoa estar presa não impede que ela seja julgada por qualquer outro fato. Ela pode ser julgada e pode ser condenada. Isso não gera nenhum impedimento formal. Agora, o que tem que se ver naturalmente, e aqui eu não posso fazer uma análise política do quanto haverá um interesse nesse sentido, de novamente trazer o Bolsonaro aos holofotes, aí é uma outra análise que não cabe a mim. Tá bom. Putz, Antônio Macruz de Sá, que aula. Segunda aula. Quem se inscreveu no curso de Direito Penal, Processual e Penal com Antônio Macruz deve estar gostando. Vai ter certificado no final. Excelente, Antônio. Super obrigado. Se você puder, na segunda-feira, prometo te ocupar menos do que essas duas primeiras, pelo menos para fazer uma apreciação, um balanço final do julgamento, a gente combina, tá bom? Não, perfeito, combinado, Mauro. Vamos nos falando. Obrigado demais. Parabéns. Abração. Obrigado, Mauro. Abraço para todos.